Você sabe o que é uma ferramenta de controle de código? Você sabe me dizer por que um repositório é importante? Você sabia que é possível você fazer um backup e criar versionamentos, ou seja, criar versões dos seus códigos e dos seus projetos usando o Arduino, ESP32, até mesmo a Raspberry? Solta a vinheta que eu te explico como que é possível fazer isso. Fala Lobo, tudo bem? Nessa terceira aula da nossa série sobre bibliotecas, eu vou te mostrar como que é possível você fazer o backup e salvar todos os seus códigos, projetos e arquivos na nuvem, utilizando uma plataforma chamada GitHub. Na primeira aula, nós estudamos como que são as estruturas de uma biblioteca, ou seja, quais são os arquivos que tem dentro dela, como que você deve organizar, quais são os nomes das pastas, como que devem ficar as classes dentro dos arquivos. Na segunda aula, nós estudamos como dar uma aparência visual para essas bibliotecas, ou seja, como deixar aquelas funções coloridas, quando você inclui ela dentro da IDE do Arduino ou da IDE que você utiliza, para ela dar uma coloração diferente, para ela se destacar. Isso serve para que a plataforma ela entenda que cada coisa que você está inserindo da sua biblioteca lá dentro tem uma função. Classe é classe, função é função e assim por diante. Nessa terceira aula eu vou te ensinar como que você pode usar uma plataforma chamada GitHub para salvar os seus arquivos, salvar os seus códigos e criar até mesmo versões diferentes dos seus projetos para que você consiga avançar ou voltar caso você precise. Eu vou te contar uma história para você entender melhor para que serve o versionamento, repositórios e o backup de códigos. Era uma vez o Joãozinho, ele estava desenvolvendo um projeto para um cliente. Era um projeto bem simples, ele precisava fazer acionamento de 2 relés utilizando uma página web. Para isso ele iria utilizar um Arduino e um Shield Ethernet. Então, para resumir, ele precisava fazer acionamento de 2 relés através de uma página web, através de uma página da internet. O Joãozinho conseguiu fazer isso de forma simples, até mais simples do que ele esperava, na verdade. E aí que ele teve uma ideia. Ele falou, já que eu consegui fazer isso tão simples, eu vou fazer várias modificações para deixar esse código cada vez melhor. E assim ele começou a mudar o código e começou a editar várias coisas para tentar melhorar aquele código que já estava funcionando. Mas chegou um momento que ele já tinha mudado tanto que o código parou de funcionar. E então ele começou a voltar para trás e voltar para trás tentando fazer o código funcionar novamente, e ele não achou mais a versão que estava funcionando. Essa pode parecer uma história boba, mas já aconteceu comigo e provavelmente se você mexe bastante com isso, já aconteceu com você também. Isso vai acabar depois dessa aula, então vamos para o computador. Ah, não esquece de deixar o seu gostinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca nenhuma novidade desse canal. Valeu e vamos lá! Bom, então finalmente chegamos aqui à nossa terceira aula sobre bibliotecas. E nessa aula a gente vai estudar como que a gente faz para enviar os arquivos que nós criamos na nossa biblioteca, aqueles arquivos bonitinhos lá, para a nuvem. Então vamos fazer o backup, vamos criar repositório. Mas antes eu preciso fazer umas perguntas. Você sabe para que serve uma ferramenta de controle de códigos? Você sabe por que um repositório é importante? Então, uma ferramenta de controle de código significa que ela permite com que você crie várias versões e salve os seus códigos na nuvem, ou seja, você cria versionamentos e você tem um backup de todos os seus códigos. Além disso, ela tem várias features que permitem com que você consiga comparar dois códigos, fazer a comparação deles, saber o que mudou de uma versão para outra, quem foi que fez aquela versão. Além disso, você consegue automatizar uma série de tarefas também, como compilação e vários outros recursos. Aqui a gente vai estudar uma introdução como que você pode usar uma plataforma chamada GitHub para você fazer o upload das suas bibliotecas e dos seus códigos para a nuvem. É muito importante que você entenda muito bem como que funcionam os repositórios e como são feitas esses uploads, porque isso vai servir não só para as suas bibliotecas, como também para os códigos que você criar daqui para frente. Então vamos lá, nessa aula aqui eu vou ensinar você a criar uma conta aqui no GitHub, a criar também um repositório. Aí nós vamos fazer aqui a instalação do Git no Windows e no Linux. Muitas vezes, na maioria das vezes, o Git ele já vem instalado no terminal, tá? Então é só você sair usando ali, você não precisa nem instalar nada. A gente também vai estudar aqui os comandinhos, quais são eles, para que serve cada um deles. Além disso, a gente vai fazer o upload dos nossos arquivos aqui para a biblioteca. E depois nós vamos baixar, como se nós fôssemos uma outra pessoa que estivesse baixando os seus repositórios. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa aqui então criar uma conta aqui no GitHub. Não tem segredo nenhum, é só você preencher o username aqui, e-mail, password. Só você preencher todos eles aqui. Eu vou entrar direto na minha conta aqui. Eu tenho aqui a verificação em 2 etapas ativadas, né? Então eu vou precisar pegar o código do meu e-mail aqui. Beleza.
E aqui você vai cair nesse painel aqui, ó. Isso aqui é a tua área central, onde você vai ver todos os seus repositórios aqui na parte esquerda aqui, ó. Todos os repositórios que eu tenho estão aqui. Aqui mais alguns repositórios onde você possa ter interesse, ou alguns últimos repositórios que estão em alta no GitHub. Mas o mais importante para a gente é essa aba aqui, ó, na parte da esquerda, onde a gente vai criar um repositório. O que é um repositório? É uma espécie de pasta, uma pastinha que você cria na nuvem, que vai ser responsável por guardar os arquivos que você quer salvar. Então eu vou clicar aqui nesse botão New, e aqui nessa página eu preciso dar um nome para o meu repositório. Então a nossa biblioteca se chama Pisca-LED, certo? Então eu vou chamar ela aqui de Pisca_LED. Então esse daqui vai ser o nome do meu repositório. Aqui eu preciso colocar uma descrição, então eu vou colocar aqui que é uma biblioteca para Arduino e ESP32 capaz de controlar um LED. Perfeito. Próximo ponto que nós temos que preencher aqui é se essa biblioteca ela vai ser uma biblioteca pública ou se ela vai ser uma biblioteca privada, se ela vai pertencer só a você ou pessoas que você convidar. A minha biblioteca eu vou deixar ela pública para você ter acesso aqui aos códigos que eu criei da biblioteca. Então eu vou deixar ela pública. Aqui você não precisa preencher mais nada, tá? Isso aqui é sobre o Git Ignore, isso aqui nós nem vamos estudar nessa aula. Licença, o README, que é um ponto bem legal também, que a gente pode estudar mais para frente. Mas o mais importante aqui é a gente criar o repositório. Então eu já dei o nome dele aqui, já coloquei a descrição, defini que ele vai ser um repositório público e eu vou criar aqui meu repositório. Repare que ele vai abrir uma tela aqui agora, ó, com todos os comandos que eu preciso dar para mim conseguir fazer o upload dos meus arquivos ou para mim conseguir dar um push no repositório existente. Então, por mais que você não saiba nada aqui, se você seguir o passo a passo que ele está descrevendo aqui, você já vai conseguir fazer o upload do seu repositório. Repara aqui em cima que ele também dá o endereço onde fica hospedado a sua biblioteca. Se você vir aqui pegar esse endereço e jogar aqui, você vai ver que vai abrir a tua biblioteca aqui no navegador. Então eu criei um diagrama aqui, ó, para te mostrar como que funciona os dois principais comandos, as duas principais estruturas que nós vamos utilizar na biblioteca. Primeiro, para você fazer o upload dos códigos do seu computador para a nuvem, você vai usar o comando git push. Então sempre se lembre, ó, o push ele serve para enviar arquivos, enviar dados e enviar códigos do seu computador para a nuvem. O segundo código é o git pull. O git pull o que ele faz? Ele atualiza os arquivos do seu computador, então ele baixa novamente os arquivos que estão na nuvem para o seu computador. Git pull baixa, git push envia, certo? Então esses dois comandos aqui são as principais estruturas que nós vamos utilizar na biblioteca. Então vamos lá, a gente criou o nosso repositório, entendeu que o git push ele envia dados do computador para a nuvem e entendeu que o git pull ele envia da nuvem para o computador, ele faz o download desses arquivos. Para fazer isso a gente vai usar um programinha chamado Git. Então é só você procurar aqui no Google Git, vir aqui, fazer o download dele aqui. Se você estiver usando o Windows, é só você seguir esse procedimento aqui. Se você estiver usando o Linux, muito provavelmente, aí 80% dos casos, ele já vai vir instalado no terminal. Então é muito mais fácil você usar no Linux do que usar no Windows. Mas é só você fazer o download dele aqui. Eu vou baixar ele. Vou baixar aqui a minha versão em 64 bits. Perfeito, está baixando aqui já. Perfeito, o meu terminou de baixar aqui. E eu vou pedir para ele instalar agora aqui o Git no meu computador. Vou dar permissão de administrador aqui. E a instalação é bem simples, tá? Você pode usar aqui tudo como padrão na sua máquina. Só você vem aqui em Next, local de instalação. No meu caso aqui eu já tinha instalado anteriormente, então eu vou selecionar que eu quero instalar novamente. Quero adicionar ele no desktop aqui para ele ficar o íconezinho lá. Vou deixar aqui para ele instalar o Git Bash, instalar o Git G. Perfeito. Git. Pode deixar como padrão, deixa como padrão. Padrão também. Legal. E todas as configurações padrões aí do programinha, ele vai fazer a instalação aqui pra gente agora. Perceba que ele vai instalar aqui no seu computador dois programinhas, o GitG e o Git Bash. Qual que é a diferença deles? O Git Bash, ele vai ser por linha de comando assim, ó. Vai ser aqui no quadradinho preto aqui. Enquanto o GitG, ele vai abrir essa telinha aqui que ela é visual, tá? Então ela tem uma interfacezinha aqui para você. Eu recomendo você usar o Git Bash. Por quê? Porque no Linux, e geralmente nas programações, é muito utilizado o terminal. Então é bom que você aprenda da maneira
utilizando o terminal do que você usar a interface gráfica, tá? E eu, sinceramente, eu acho muito mais simples também você jogar os comandos aqui do que você usar essa interfacezinha gráfica aqui. Então eu vou finalizar ele aqui. Agora que eles já estão instalados, eu já tenho aqui o Git Bash aberto. Eu posso fechar ele aqui. E o que nós vamos fazer? Eu vou abrir aqui ó, a pasta da biblioteca que a gente criou na aula passada. E aqui dentro eu quero salvar todos esses arquivos na nuvem, certo? Eu quero fazer o upload dessa biblioteca inteira para a nuvem. Então, eu vou voltar lá no meu repositório onde eu criei no GitHub. E ele está me dizendo aqui, ó, o primeiro comando que eu tenho que dar com o Git é o git init. O git init, ele... Então, eu até adicionei ele aqui na sequência de comandos. O git init, ele cria um repositório local. Então, ele cria um repositório local. Então, ele diz assim para o computador, ele diz, olha só, computador, dentro dessa pasta aqui, dentro da pasta que eu dei o git init, eu quero que você prepare esses arquivos, que você deixe essa pasta preparada, porque eu quero sincronizar essa pasta aqui com a nuvem. É quase que isso que ele faz. É muito similar ao que nós fizemos aqui na nuvem. Aqui na nuvem nós viemos, criamos um repositório e ele criou uma espécie de uma pasta aqui, ó, no meu caso aqui, Lobo da Robótica /pisca LED. E ele criou essa pasta aqui, onde vão ser armazenados todos os arquivos que a gente enviar. Aqui no computador, a mesma coisa. A hora que nós dermos o comando git init aqui dentro, ele vai dizer que essa pasta aqui, a pasta da nossa biblioteca, ela vai ser preparada, ou seja, ela vai se transformar numa espécie de repositório. Então, como que nós fazemos isso? Eu vou clicar aqui com o botão direito do meu mouse e aqui tem ó, Git Bash Here. Então, é para ele abrir aqui aquela telinha do Git Bash. Ele vai abrir aqui para mim dentro já da pasta onde eu estou. E o que eu faço aqui? Eu vou dar um git init. E aqui ele deu ó, inicializado um repositório em branco aqui. Beleza, ele apareceu uma pastinha oculta aqui, .git. E a partir desse momento, essa pasta aqui, a pasta da nossa biblioteca, ela já começou a ser estruturada para virar um repositório, ou seja, já começou a ser estruturada para ter os seus arquivos armazenados na nuvem e para ter o controle do código. Eu vou te mostrar um pouquinho mais para frente como exatamente funciona isso. Vamos voltar aqui agora. Ele diz para a gente, ó, se a gente quiser adicionar o README, nesse caso aqui a gente não vai adicionar o README. README é uma espécie de informação adicional que você dá na sua biblioteca. Qual que é o próximo comando que nós temos aqui então? Git add origin. O que esse comando aqui, git add origin, faz? Ele faz o link do repositório que você criou aqui na pasta, ele pega isso aqui e linka com a pasta que você criou na nuvem. Então, o git add origin, ele faz o link entre o repositório local e o repositório na nuvem. Sempre que eu falar repositório, você entenda que eu estou falando uma espécie de pasta, certo? É uma pasta que está na nuvem ou uma pasta que está no seu computador. Então eu vou dar aqui o comando git add origin, porém eu preciso dizer qual que é a origem que eu quero linkar, qual que vai ser o endereço que eu quero linkar. Então é mais fácil eu vir aqui ó, no repositório que eu criei no GitHub, e aqui tem ó, git remote add origin. Aí ele dá o link aqui. Eu vou copiar essa linha inteira, vou vir aqui no Git Bash e vou colar aqui essa linha. Beleza, colei, vou dar um Enter aqui, beleza. Dei o Enter, ele já linkou o meu repositório na nuvem com o meu repositório aqui na pasta. Então os dois já estão linkados. Qual que é a sequência de comando que eu tenho que dar agora? Eu dei o git init, dei o git add origin, agora eu preciso dar um git add ponto. O que o comando git add ponto faz? Ele vai pegar todos os arquivos, então quando você dá o git add ponto, ele pega todos os arquivos que estão dentro da sua pasta no repositório que você quer upar para a nuvem, ele pega todos esses arquivos, ele faz uma espécie de empacotamento, então você diz para o Git que todos os arquivos que estão dentro dessa pasta você quer enviar para a nuvem. Então se eu vier aqui, ó, ele é um git add ponto, ele vai linkar aqui que todos os arquivos que estão dentro dessa pasta, eles vão ser enviados para a nuvem. Então o comando aqui git add, ele indica que você quer enviar todos os arquivos da pasta para a nuvem. Perfeito.
Então, com o git add ponto, você indica que você quer enviar todos os arquivos da pasta para a nuvem. O próximo passo é você usar o git commit. O git commit é você fazer um comentário sobre o que é que você está mandando naquela versão, o que é que você está enviando para a nuvem naquele momento. Se eu vier aqui e der um git commit -m, entre aspas, você vai passar uma espécie de mensagem para o repositório naquele momento. Então, eu vou dizer aqui que esse é meu primeiro repositório. Vou colocar aqui primeiro repositório. Quando eu fizer isso, ele vai tentar linkar que você está fazendo um comentário de todos os arquivos daquela pasta, porque nós usamos o git add ponto, está enviando todos os arquivos daquela pasta para a nuvem. Então, ele vai adicionar todos esses arquivos com esse comentário. O problema é que o computador ainda não sabe, né? O Git não sabe que você é você. Então, no meu caso aqui, ele aceitou de primeira aqui o Git commit, mas muito provavelmente no seu, ele vai pedir para você acrescentar o seu e-mail e para você acrescentar o seu username. Então, você coloca lá o seu e-mail, coloca o seu nome também. Ele vai dar os comandos ali para você. É só você preencher com o seu e-mail e você preencher também com o seu nome. No meu caso aqui, eu já coloquei o commit, eu dei o comentário, e ele já criou aqui para mim que todos os arquivos de dentro da pasta receberam esse comentário. E agora eles estão preparados e prontos para serem enviados para a nuvem. Beleza, o git commit, você faz um comentário sobre o que está sendo enviado naquele momento. Perfeito. O git commit faz um comentário. E por último, chegamos aqui ao tão esperado comando git push. Lembra lá que eu te mostrei? O git push ele faz o upload dos arquivos do computador para a nuvem. Então, se eu vier aqui agora, der um git push origin master. Perfeito. Ele já deu aqui, comprimiu todos os arquivos, escreveu os arquivos na nuvem e já deu aqui para mim o resultado que está completo. Se eu vier aqui agora no GitHub e atualizar minha página, olha só que loucura. Vai estar todos os arquivos aqui, ó. Estão todos os arquivinhos aqui, meus arquivinhos da biblioteca, estão todos eles salvos aqui. Aqui ele dá umas informações bem legais, ó. As linguagens que eu usei para fazer essa biblioteca foi 100% C++. Aqui está o comentário que nós fizemos quando nós criamos o repositório, ó. Eu disse lá que essa era uma biblioteca por Arduino para ESP32 capaz de controlar um LED. E olha só que legal, aqui ele mostra para mim qual foi o comentário que eu fiz no momento em que eu fiz o upload dos meus arquivos. Então lembra ali que eu dei o commit? Se eu voltar aqui, ó, um pouquinho para cima aqui, eu dei git commit, primeiro repositório. Aqui ele mostra para mim, ó, essa versão do upload, ele foi comentado aqui como primeiro repositório. Você pode ver aqui que ele tem um commit, porque eu só fiz um envio até agora, mas conforme você for fazendo mais envios, ele vai aparecendo aqui 2 commits, 3 commits, 4 commits. Mas o legal de tudo isso é que a cada commit que você faz o envio para a nuvem, ele deixa salvo as versões anteriores. Então, se eu vier aqui na minha pasta, abrir, por exemplo, a keywords aqui, modificar esse arquivo, salvar, agora eu vier aqui, ó, no Git e der um Git status, ele vai me mostrar o que foi modificado, ele vai dizer aqui para mim, ó, foi modificado o arquivo keywords.txt. Então ele sabe que eu modifiquei aquele arquivo ali e ele já deixa para mim, ó, você modificou esse arquivo e não fez o upload dele para a nuvem. E eu vou fazer como exemplo aqui para você de novo, ó. Eu fiz uma modificação aqui no keywords.txt, agora eu vou dar um git add, porque eu quero adicionar os arquivos da minha pasta inteira de novo. Vou dar um git commit novamente, -m. Agora eu modifiquei o txt. E vou dar um git push. Git push origin master. Repare que eu refiz novamente todos os comandos aqui. Eu fiz o git add, então adicionei novamente os arquivos da pasta, dei o commit e dei o push novamente. Ele já deu a confirmação aqui para mim. Se eu der um git status, você vai ver aqui que não tem mais nada modificado por enquanto. Agora eu vou vir no repositório na nuvem, vou atualizar a página e olha só, ele está mostrando aqui para mim que há 31 segundos atrás eu modifiquei o arquivo keywords.txt e o que aconteceu? Ele mostrou para mim aqui o commit que eu dei. Então perceba que eu fui lá na pasta, modifiquei o arquivo keywords, preparei os arquivos novamente com o git add, dei o commit, mas o commit ele só foi atribuído para os arquivos que eu modifiquei. Então você está percebendo o tamanho da grandeza disso? Nós fizemos o upload do repositório pela primeira vez e ele está aqui, ó, primeiro repositório, primeiro repositório. Estavam os 3 marcados aqui como esse comentário. Depois eu fui e modifiquei o arquivo keywords.txt.
fui lá e escrevi um monte de baboseira dentro dele lá, e eu dei os comandos novamente para salvar esse arquivo na nuvem. E o Git, ele entendeu que eu só modifiquei o arquivo keywords, então ele atribuiu o meu comentário só para aqueles arquivos que eu modifiquei. Então imagina assim, você cria um código teu lá no Arduino, e agora você quer incluir funções a mais. Para cada vez que você dá um commit, para cada vez que você faz o upload dos teus arquivos para a nuvem, o Git ele vai entender quais foram os arquivos que modificou e vai atribuir os comentários que você fez só para os arquivos que foram modificados naquela versão. Então, se eu abrir aqui agora, ó, keywords.txt, você vai ver que está aqui aquele monte de baboseira que eu escrevi. Mas olha só o mais interessante de tudo isso, de usar aqui os repositórios. Se eu abrir aqui, ó, tá vendo que estava um commit aquela hora? Agora estão marcando 2 commits. Se eu abrir aqui, você vai ver que, ó, há 6 minutos atrás eu fiz um commit, eu fiz um comentário, eu fiz um upload, né, com um comentário primeiro repositório. Depois, há 2 minutos atrás, eu fiz aqui um outro comentário, fiz um outro upload com um comentário aqui, modifiquei o TXT. Se eu vier aqui, ó, e abrir isso aqui agora, ele vai mostrar exatamente para mim o que estava na versão anterior. Então ele está mostrando ali que na versão anterior existia uma linha chamada pisca LED, e nesse comentário aqui, nessa versão que eu fiz o upload, eu fiz essa modificação. Então eu substituí essa linha, pode ver que tem um menuzinho aqui, por essa linha verdinha aqui, ó. Então ele mostra exatamente o que eu mudei em cada uma das versões, salva para mim cada uma das versões do meu código, e se eu precisar recuperar esse código depois, eu sei exatamente o que foi modificado cada vez que o código foi alterado. Então eu acho isso sensacional, porque você nunca mais vai perder um código na sua vida. Sempre que você modificar alguma coisa e você lembrar de dar o git add, git commit e o git push, você vai ver que todos os códigos eles ficam salvos. Se você precisar recuperar isso depois, você consegue recuperar na maior facilidade. Existe ainda uma maneira melhor ainda de fazer isso, que são utilizando as branches, mas eu não vou abordar isso nessa aula, isso vai ficar para um assunto futuro. Inclusive, deixa aí nos comentários se você quer que eu fale mais sobre o Git, que nós tratamos mais desses assuntos aqui, sobre como utilizar ele para o Arduino, para as bibliotecas. Vamos entrar mais a fundo. Se você quiser, deixa aqui nos comentários e a gente fala mais sobre isso mais para frente. Beleza, então nós utilizamos aqui o Git Push Origin Master, então fizemos o envio dos arquivos. Lembra aqui que eu te mostrei esse diagrama? O Git Push, ele faz o envio do computador para a nuvem. Porém, olha só que interessante. Imagina que um outro amigo seu também está trabalhando nessa mesma biblioteca e você compartilha esse repositório com ele. E ele faz lá uma modificação e dá um Git Push. Então ele envia o arquivo do computador dele aqui para a nuvem. Você ainda não vai ter essa versão que o seu amigo modificou. Então você vai estar com uma versão atrasada da biblioteca. Então toda vez é só você dar um git pull com o nome aqui da branch em que você está. Geralmente é a branch master. A gente vai falar de branch em outra aula, se vocês quiserem. Mas sempre que você quiser atualizar um código que está na nuvem e o seu computador está desatualizado, você usa o git pull, porque ele vai fazer o download dos arquivos. Então ele vai pegar tudo que está aqui atualizado e vai baixar novamente para o seu computador. Ainda existe aqui os comandos do git checkout branch e do git checkout -b branch. Mas aqui as branches elas são utilizadas para criar várias versões do código, tá? Então você pode criar a versão 1.0, versão 2.0, você consegue testar diferentes códigos e conseguir voltar com muita facilidade de um para o outro. Se você tiver curiosidade, é só você pesquisar aí sobre as branches a respeito do Git. E nós já fizemos aqui o upload dos arquivos do nosso repositório para a nuvem. Então tá lá, já salvamos o arquivo ali na nuvem. Falta uma coisinha ainda para a gente concluir. Como que nós baixamos os arquivos? Então vamos supor que você salvou teus códigos e por algum motivo você formatou o teu computador, ou você salvou os teus códigos no computador da tua casa e você precisa baixar na faculdade, no trabalho, compartilhar com alguém esse repositório que você criou. Como que você faz para baixar? Existem duas maneiras, tá? Você pode vir aqui e baixar no formato zip, então ele vai vir uma pastinha aqui, ó. Lembra lá na primeira aula que eu comentei para você que era importante você saber instalar bibliotecas no formato zip? Então, ele vem aqui em formato zip, é só você descompactar isso aqui, ele vai abrir uma pastinha exatamente igual a essa daqui, ou você pode clonar ele usando aqui também o Git Bash. Eu vou mostrar para você como que faz agora. Ele dá aqui para você, ó, clone o seu repositório utilizando uma conexão segura HTTPS. É só você copiar esse link aqui, que ele vai te dar. Eu vou abrir uma outra pasta aqui, né, porque eu já tenho aqui os arquivos aqui dentro, eu vou abrir em outro local. Vou criar uma nova pasta aqui. Vou abrir essa nova pasta vazia. É só você abrir o teu Git Bash na pasta que você quer fazer o download da biblioteca.
Aí você vem aqui, ó, git clone e cola o código que ele te deu lá, o link. Só para você dar esse comandinho aqui. Olha só que legal. Ele já baixou aqui todos os arquivos que estavam na nuvem para o teu computador. A biblioteca está aqui prontinha para você usar ela. Então fechou, por essa aula era isso. Nós já concluímos, então na primeira aula nós estudamos como criar a biblioteca, na segunda aula nós estudamos como dar aparência visual nela, e agora você aprendeu como fazer o upload e salvar esses arquivos na nuvem. E olha só, você nunca mais vai perder um código na sua vida. Vale a pena você dar um joinha aqui embaixo e se inscrever no canal, né? Se você quiser entender mais ainda sobre o Git, deixa aqui nos comentários para eu saber que você gostou desse assunto. Então nessa aula foi bastante conteúdo, né? Não esqueça de deixar o seu gostinho aqui embaixo. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, ou se você quiser aprender mais sobre a plataforma Arduino, eu escrevi um livro especificamente sobre o assunto de programação dentro do Arduino. Lá eu te ensino passo a passo, mesmo que você não saiba nada do zero, para você aprender essa plataforma Arduino, que é tão importante e tão legal da gente mexer. Além disso, você pode visitar a loja Lobo da Robótica, onde lá você vai encontrar diversos kits também, para você complementar os seus projetos aí. Valeu e até o próximo vídeo.